Bom dia, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do TV Notícias Agrícolas, primeira edição. Esse é o programa Realidades da Safra, um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras para verificar o desenvolvimento das lavouras e trazer para você a realidade do que está acontecendo no campo, a realidade das safras ao redor do Brasil. Para isso, a sua participação é muito importante. Mande aqui o seu comentário no nosso chat do YouTube, mande o seu nome, a sua região e conta pra gente como é que tá o desenvolvimento das lavouras aí para você, pra gente ir juntos montando esse quadro, mostrando esse cenário do desenvolvimento das safras ao redor do país. No programa de hoje, vamos visitar algumas regiões que estão sofrendo com as condições climáticas para o desenvolvimento dessa safra. A gente vai lá para a região oeste do Paraná, vamos conversar com o Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale. Também vamos para o sul do Mato Grosso do Sul, conversar com o Fábio Olegário, diretor da FamaSul, e vamos também para o Rio Grande do Sul, ouvir o Paulo Pires, presidente da FECOAGRO Rio Grande do Sul. Todos os três vão trazer o cenário das lavouras nessas regiões, algumas colheitas já começando, outras regiões sofrendo mais com relação à falta de chuvas, temperaturas elevadas. Todos eles vão trazer os relatos das regiões aqui para a gente e, mais uma vez, a sua participação também é muito importante para a gente ir coletando e juntando esses relatos para mostrar esse quadro, esse desenvolvimento mais real do quadro das lavouras, do quadro do desenvolvimento da safra aqui ao redor do Brasil. Vamos então começar fazendo esse giro, vamos entender um pouquinho melhor esse desenvolvimento, as lavouras, como é que estão essas lavouras nas diferentes regiões do país. Vamos começar então vendo algumas imagens que vocês mandaram aqui pra gente, porque essa é uma outra forma de você, produtor, participar aqui com a gente no Realidades da Safra. Vamos começar com a imagem do Anderson Totti. Ele é produtor rural lá em Cruzália, no interior de São Paulo. Conversou com a gente ontem aqui no Realidades da Safra e compartilhou essas imagens mostrando grandes perdas de produtividade nessa região do interior de São Paulo. O Anderson acredita perdas entre 40% até 50% da produtividade esperada naquelas lavouras plantadas primeiro, as lavouras de outubro, para as áreas de novembro. A expectativa ainda pode ser de uma produtividade se recuperando, isso caso as chuvas voltem a se regularizar nos próximos dias. O Fábio trouxe esse relato ontem aqui para a gente no Realidades da Safra. Mais um que teve com a gente nos últimos dias, Nevo Fritzen, lá de Canindeio, no Paraguai, continuando compartilhando as suas imagens, as suas lavouras lá no país vizinho, o Paraguai, que também vem sofrendo com o clima, com falta de chuvas, com temperaturas elevadas. As expectativas também são de perdas de produtividade com relação àquilo que era esperado inicialmente. A gente trouxe há alguns dias um programa especial sobre o Paraguai, mostrando esse desenvolvimento das lavouras lá no país vizinho, essa realidade das lavouras do Paraguai, que é bastante similar a algumas regiões aqui do Brasil, inclusive que a gente vai acompanhar hoje aqui no programa do Realidades da Safra. Mais um que mandou a imagem aqui pra gente, Tiziano Cantarelli, lá de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, mandou um vídeo da lavoura, uma área que sofreu enchente em maio do ano passado, em maio de 2024, chegou a ter até 3 metros de água acumulada nessa área aí do Tiziano, e agora mais de 30 dias sem chuvas, perdas já confirmadas, já consolidadas para a produtividade da soja dessa safra 24-25, lá na região de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, o Paulo Pires, lá da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, vai estar aqui com a gente ao vivo, justamente para comentar essa situação das lavouras lá do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo bastante com a falta de chuvas neste momento e as temperaturas elevadas também tirando o potencial produtivo não só da soja, como também do milho verão lá no Rio Grande do Sul, uma situação mais uma vez complicada para o produtor gaúcho. Outro vídeo que chegou aqui para a gente foi do Maicon Zorzo, lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Maicon também compartilha as lavouras sofrendo com altas temperaturas, falta de chuvas e perdas já consolidadas para a produtividade do Mato Grosso do Sul. Inclusive, daqui a pouquinho, Fábio Olegário, diretor da FamaSul, também vai estar ao vivo aqui com a gente para comentar essa realidade das lavouras lá do Mato Grosso do Sul, que também tem sofrido com o clima, especialmente naquela metade mais ao sul do estado,
que recebeu menos chuvas e temperaturas mais elevadas, situação complicada também para o produtor sul-mato-grossense. Você também pode participar aqui com a gente mandando a sua imagem, mande a sua foto, o seu vídeo aqui para a gente. Você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, que é o @Notícias Agrícolas, ou também pelo nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, o WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o desenvolvimento dessas lavouras, mostrar a realidade do que está acontecendo no campo para quem está acompanhando a gente. Aproveitar também para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro. O José Natal mandando o seu bom dia, sempre acompanhando o Notícias Agrícolas. O engenheiro agrônomo Vitor também mandando o seu bom dia direto de Cascavel, no Paraná. Vitor, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, para trazer a realidade das lavouras aí do oeste do Paraná. E a Beatriz Borges também, sempre ligada aqui no Realidades da Safra, mandando o seu bom dia aqui pra gente. Vamos então começar a receber os nossos entrevistados, começar o nosso giro pelo Brasil para verificar essas informações em loco com produtores e especialistas das regiões. Esse é o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Já está aqui conosco por vídeo. Paulo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, é uma satisfação falar com você. Paulo, infelizmente, mais uma vez você participando aqui com a gente e não trazendo notícias boas, né? Mais um ano complicado para o produtor gaúcho, né? É impressionante, né, Guilherme? Eu te escutava aqui, você vê nessa área lá com 3 metros de água e agora, né, um ano depois, nós ter estiagem, né? Infelizmente, essa questão da diversidade climática no Rio Grande do Sul, ela está prejudicando muito o agro do Rio Grande do Sul, tá? Ela não é em todo o Rio Grande do Sul, isso é importante, ela é muito pontual, tá? Ela é muito pontual. Ela tem lugares que tem praticamente o clima quase normal, não vou dizer normal. A RTC, a Rede Técnica Cooperativa, fez um levantamento disso. Mas, infelizmente, tem lugares e conforme a situação de plantio e material plantado, nós temos realmente danos muito expressivos aqui no Rio Grande do Sul. E até nessa safra, né, Paulo, a gente teve cenários variados, né? A gente já trouxe aqui relatos do pessoal de Pelotas que teve chuva de granizo, teve outras áreas que tiveram seca, o clima dos dois extremos prejudicando essas lavouras de verão, né? Perfeito. Claro que a questão do granizo, né, Guilherme, geralmente ela é uma coisa mais pontual, né? Talvez seja o pior de todos os danos, né? Afinal, apesar que todos os danos são horríveis, né? Mas o granizo ele ocorre esporadicamente, né? Então, esporadicamente não, pontualmente em algum lugar ou outro. Agora, a estiagem do Rio Grande do Sul ela prejudica muito. Ontem saiu um mapa aí interessantíssimo da previsão de chuva de hoje, inclusive, né? E a região sul, ontem teve um jogo do Internacional aqui que foi transmitido, e o tempo inteiro em Novo Hamburgo, o tempo inteiro do jogo com chuva, entendeu? E nós temos nessa região aqui, noroeste do estado, que faz a fronteira com a Argentina aqui, né? Basicamente choveu na sexta-feira, depois de praticamente 30 dias sem chuva, e agora nós temos de novo uma previsão aí de nos próximos 7, 10 dias sem chuva, o que é muito ruim, né? Nós achamos que poderia até quebrar essa questão do ciclo, claro que existem muitos danos, né? Mas quebrar e nós iniciar uma nova expectativa. Mas infelizmente as chuvas não estão ocorrendo de novo como era previsto agora no início de fevereiro. E Paulo, nesse momento a gente consegue ter alguma ideia de perda de potencial, de quebra de safra com relação àquelas estimativas iniciais? Guilherme, o produtor não gosta que a gente fale isso, tá? Mas é uma realidade. A RTC hoje, a Rede Técnica das Cooperativas, ela é formada de 21 área técnica de cooperativa, tá? Então, essa a intenção da rede é justamente isso. Nós temos informação
de mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul, porque as cooperativas atuam nesses municípios. E a informação, então, da rede técnica da RTC, ela é formada em cima da opinião das áreas técnicas das cooperativas nos diferentes municípios. E agora, segunda-feira passada, sem ser essa outra, tá? Já vai fazer aí quase 8 dias, 9 dias, tá? Eles largaram uma previsão interessante. Veja bem, o produtor do Rio Grande do Sul plantou lá em outubro, tá? Com uma expectativa de colher 61 sacos por hectare, tá? E a avaliação que foi feita, então, na segunda-feira passada, que era, se não me engano, era 19 de janeiro, tá? Ele tinha quebra, desde 5% de quebra, principalmente aquela região de Passo Fundo ali, Carazinho, Santa Bárbara, e praticamente nós não temos perdas, tá? Dali para cima, para o norte, Sarandi, tá? E até 50% de perdas, mais especificamente nas missões, tá? Então, fazendo um cálculo geométrico, né, um cálculo bem ponderado no sentido das áreas e da importância, né? Essa região afetada pela seca no Rio Grande do Sul hoje, a informação que a gente tem de matéria é que ela representa 12% da produção nacional de soja. Então, ela tem uma boa expectativa, né, de produção. Então, nós temos aí uma quebra no Rio Grande do Sul até segunda-feira passada de 21%. Tá? E claro que se o tempo chovesse, que choveu, em alguns lugares choveu, e se o tempo daqui para frente colaborasse, tá? Principalmente esse material plantado mais no tarde, teve muito soja aqui plantado em dezembro, ele teria como se desenvolver se ocorresse boa situação e um potencial produtivo médio, tá? Então a situação no Rio Grande do Sul é muito séria. Mesmo essa análise que fala em 21%, ela, vamos dizer, ela provavelmente ela se agravou ainda mais nas perdas. E é muito difícil fazer uma análise assim mais exata, porque nós temos diferentes situações em todo o Rio Grande. E Paulo, quando é que essas colheitas devem começar no estado, até para a gente ter uma confirmação, ter uma consolidação desses resultados de produtividade? Olha, o início da colheita no Rio Grande do Sul geralmente se dá em março, tá? Apesar que o Rio Grande do Sul, devido a essas estiagens todas que ocorreram, tá, ele diminuiu, tá, o plantio no cedo de materiais mais precoces. Então, esse material que era plantado ali em outubro, final de outubro, tá, com variedades materiais precoces, isso praticamente diminuiu bastante. Ainda tem, mas diminuiu bastante e é o mais afetado pela estiagem. Tá? Esse material ele seria colhido agora em março. Então, nós devemos ter aí, na metade de março, vamos dizer, um número maior de área sendo colhida e o forte da colheita no Rio Grande do Sul é abril e maio. E Paulo, esse cenário que a gente tem destacado aqui da soja, olhando para milho, verão, também tem situações difíceis, também tem perdas já se consolidando, né? Tem, mas o Rio Grande do Sul deve colher deve ter uma boa produtividade de milho, Guilherme. É importante isso, tá, Guilherme? Nós não vamos ter uma grande produção de milho, porque a redução de plantio aqui de área foi muito grande, tá? Mas nós vamos ter uma boa produtividade. Um pouco carregado nessa região aqui, por exemplo, das Missões, nós fomos muito bem no milho esse ano na irrigação, tá? Onde existe a irrigação de aspersão, o pessoal teve um bom ano para milho, tá? Cigarrinha, essa questão de polinização, chuva de excesso que houve ano passado não ocorreu esse ano, tá? E nós tivemos então um bom milho, uma boa produtividade. Mas eu repito, a produção geral no Rio Grande do Sul, que já é insuficiente para o consumo. O Rio Grande do Sul tem um consumo aí de 7 milhões de toneladas e vai produzir aí, eu acho que no máximo 4 milhões e meio de toneladas. Então nós vamos ter um déficit bem significativo aí, né, que hoje preocupa muito o pessoal da proteína animal, principalmente, porque você sabe, né, todo mundo sabe que hoje o Brasil transforma muito milho em combustível, em etanol, e isso prejudica um pouco a oferta para esse pessoal aqui no Rio Grande do Sul. E Paulo, como a gente começou destacando, né, mais um ano complicado para o produtor gaúcho, para o produtor aí do Rio Grande do Sul. Como é que fica a perspectiva de futuro para esse produtor do estado que vem acumulando safras consecutivas de perdas, de prejuízos?
Guilherme, essa tua colocação ela é muito importante, tá? Porque o Rio Grande do Sul ele tinha que ter uma política pública mais específica, tá? Por causa dessa questão da estiagem, ou pelo menos áreas do Rio Grande do Sul, por exemplo, as missões. E isso não existe, tá? Muito pelo contrário. Nós nunca tivemos tão pouca área segurada e nós nunca tivemos tão pouco proagro no Rio Grande do Sul, né? O produtor que está coberto pela questão do proagro, se houver um sinistro, uma adversidade. Né? Infelizmente, então, o produtor está com essa indústria a céu aberto, que é a agricultura, tá? E sem um seguro, o que torna a situação ainda mais grave. Então, realmente é muito preocupante, tá? A questão do Rio Grande do Sul, vamos deixar claro, né? O Rio Grande do Sul não é uma Arábia Saudita, não é um Israel, nós temos a irrigação como uma atividade complementar, e, infelizmente, a questão da legislação ambiental prejudica bastante, lá no Código Florestal, a implantação de irrigação, de armazenamento de água no Rio Grande do Sul, tá, que não pode ser feito em APP. Então, nós temos com dificuldades e a gente não vê assim uma luz, né, para frente, porque não existe um programa específico, tanto do governo federal como do governo do estado, de incentivo forte à irrigação. Existe um programa tímido aí do governo do estado para um projeto de irrigação novo, eles dão 20%, tá, do custo desse pivô, desse investimento. Mas a gente entende que devia de haver um incentivo ainda maior, porque o problema que causa na economia e o problema social dessas estiagens do Rio Grande do Sul, ele está se intensificando cada vez mais e ficando uma coisa muito séria, quase que insustentável. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí das lavouras do Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme, os nossos amigos aí do Notícias Agrícolas. E só a única coisa que nos resta, né, é torcer para chover. E nós se organizar, amanhã tem uma reunião em Ijuí, liderada aí pela Federação dos Trabalhadores, né, junto com a Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, para nós começar a montar uma estratégia, pelo menos de alguma coisa que para o futuro proteja mais o produtor nessa questão das adversidades. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Um abraço e até a próxima. O Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento dessas lavouras da safra de verão 24-25 lá no estado gaúcho, que mais uma vez vem sofrendo com condições climáticas adversas. Paulo destacando alguns casos pontuais de granizo, áreas recebendo boas chuvas, outras áreas com estiagem prolongada, mais de 30 dias sem receber precipitações. A gente tem acompanhado esses relatos de produtores aqui ao longo da nossa programação do Realidades da Safra. E aí o Paulo trazendo os dados levantados pela RTC, a Rede Técnicas de Cooperativas lá no Rio Grande do Sul, apontando perdas do potencial produtivo da soja que vão de 5% naquela região mais ao norte, região de Passo Fundo, de Carazinho, até 50% na região das Missões, que é a região que mais sofreu com a falta de chuvas. De maneira geral, a RTC aponta perdas de 21% no potencial produtivo da soja do Rio Grande do Sul, caso, claro, as condições climáticas se regularizem daqui para frente, mas o que a gente vê nas previsões deve continuar situação complicada para o produtor, e aí essas revisões de perdas devem continuar acontecendo lá no estado gaúcho também. Vamos continuar o nosso giro, vamos para outra região que tem sofrido bastante com essas condições climáticas, com falta de chuvas, com temperaturas elevadas. Vamos lá para o Mato Grosso do Sul, que o Fábio Olegário, diretor da FamaSul, já está aqui conosco por vídeo. Fábio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, o prazer é meu em estar participando mais uma vez aí com vocês para poder explanar um pouquinho sobre a nossa realidade aqui na região sul do Mato Grosso do Sul. Fábio, produtor do Mato Grosso do Sul, especialmente dessa região do sul do estado, tem enfrentado bastante dificuldade com o clima nesse ano, nesse ciclo 24-25, né? Na verdade a gente já vem aí de alguns anos, né, essa região do centro-sul do estado, né, sofrendo aí com as intempéries climáticas, né? Nós tivemos no ano passado uma safra já não muito boa, a safrinha do ano passado também não foi
não tivemos boas produtividades, e agora esse ano parecia que era uma safra que estava correndo muito tranquila, né? Conseguimos fazer um bom plantio dentro da janela, e a partir da segunda quinzena de dezembro começou, de fato, aí essa escassez hídrica, né, clássica nossa aqui dessa região, que infelizmente nos momentos mais que a planta mais precisa, né? E isso tem contribuído aí para essa queda de produtividade. Algumas áreas já foram até colhidas, né, devido à antecipação aí de ciclo. Enfim, uma perda muito grande na região, principalmente a região sul, né, da Grande Dourados ali, Douradina, Fátima do Sul, Laguna Carapã, e também a região sul fronteira, né, que é o que a ProSoja classifica, né, pelo programa do SIGA-MS, que é a região de Amambaia, Aral Moreira, que foram muito afetadas aí mesmo. E aí, Fábio, nesse cenário, tem municípios, inclusive, buscando decretar estado de emergência para contornar essa situação dessa falta de chuvas, né? Pois é, infelizmente alguns municípios já tiveram que acenar para esse caminho, né? Amambai, a gente até, como FamaSul, como a ProSoja, a gente participou, organizando os dados aí para levar até o prefeito, né? E infelizmente é um cenário crítico, né, que já vem se arrastando. Então, realmente, esse produtor do sul do Mato Grosso do Sul, ele tem sofrido muito, né? Tá numa uma condição aí bem ruim, né, para seguir tocando a sua atividade. E a gente consegue, Fábio, nesse momento, ter alguma ideia de perda de potencial produtivo, especialmente aí nessa região mais ao sul que tem sofrido com essas condições? Sim, sim. Ontem saiu o relatório do projeto SIGA-MS, né, que é uma parceria nossa da FamaSul, da ProSoja MS e do governo do estado, que faz o monitoramento da safra, né, atualizando então os dados. Então os dados estão bem fresquinhos aí do SIGA-MS, e nós já temos hoje no Mato Grosso do Sul, concentrado nessa região sul, 40% das lavouras já com perda de potencial, né? Destacando aí essas duas regiões que eu comentei, a região sul e a sul fronteira, onde aproximadamente 70% das áreas estão classificadas como ruins ou regulares, né? Então isso realmente tem um impacto muito grande e, enfim, a gente tem uma situação oposta na região norte, né? Norte e nordeste, que é a região de São Gabriel e Chapadão do Sul, onde a regularidade está maior, né? Sempre foi, na verdade, é uma região historicamente com um clima um pouco mais favorável, e conforme a gente vem descendo para o Mato Grosso do Sul, começa a diminuir aí essas chuvas, né? Começou a diminuir. Enfim, é uma perda significativa, né? Contando que a maior parte da área produtiva do estado está concentrada na região sul. Se a gente pensar, Fábio, em uma média normal de produtividade para a soja aí no estado, o que a gente já pode esperar de redução nessa região sul? Olha, na região sul especificamente, eu acredito que alguma coisa entre 30% e 40% de perda de produtividade, né? Considerando essas duas regiões aí principalmente. Nós tivemos um regime de chuvas a gente chama de muito manchado, né? Então, assim, às vezes algum município tem algumas áreas que sofreram mais, então a colheita está iniciando agora, né? Os dados nossos da ProSoja, provavelmente daqui uns 20 dias a gente já vai conseguir ter alguma informação sobre a produção mesmo, sobre a produtividade. Mas pelo que a gente viu, pelo que a gente recebeu aí de demandas, eu acredito que, pensando no estado, em torno de 20% a 30%, e nessa região aí, em torno de 30% a 40% de queda de produtividade. E, Fábio, você destacou, né, a colheita começando aí no estado. Quando é que esses trabalhos devem ganhar mais ritmo e vão se estender até quando por aí? Eu acredito que a partir da semana que vem, né, a primeira semana de fevereiro, aí, com o pico aí na segunda quinzena de fevereiro, dado o nosso relatório de acompanhamento de plantio, né? Esse ano a gente demorou um pouquinho para ter as primeiras chuvas, principalmente nessa região sul, foram lá por meados de outubro, então foi quando o produtor teve realmente uma condição para avançar no plantio, né? Alguns produtores arriscaram, né? Setembro, sempre tem um pessoal que acaba se arriscando um pouquinho mais aí, já planta logo depois que o vazio sanitário é liberado, né? Enfim, que é uma coisa até que complicou um pouco mais essa região sul, que historicamente essa região sul ela sofre com geada no milho, então o produtor fica um pouco tende, né, a soltar esse plantio mais cedo, pensando em defender
a geada lá na frente. E olhando justamente para essa sequência, Fábio, como é que esse cenário deixa uma perspectiva para a segunda safra de milho? Porque nesse cenário de falta de chuvas também não é muito positivo iniciar esse plantio, né? Na verdade, assim, o que a gente precisa falar, essa semana a gente teve uns bons volumes nessas regiões, né? Voltou a chover, então isso faz com que o produtor já consiga iniciar o plantio, né? Que é um ponto favorável de encaixar esse plantio quanto antes, para de repente compensar essa perda da soja aí. Mas, então, a partir do dia, final de semana passado para cá, a gente teve uma pluviosidade boa nessas regiões. Então, o produtor já está plantando. O relatório de ontem da ProSoja pronto aí para alguma coisa entre 3% da área já sendo plantada, principalmente na região sul, que é onde já temos colheita. E Fábio, para a gente encerrar olhando um pouquinho para o mercado também, como é que estão as oportunidades para o produtor avançar com a comercialização, que esse cenário de queda de produtividade também impacta nesse avanço dos negócios, né? Com certeza, impacta bastante gente esperando, né, ver o volume, né? A gente sabe que tem aquela comercialização antecipada dos barters e tudo mais, né? Eu estava vendo o próprio relatório do SIG-MS, da ProSoja, né, de que saiu ontem. Eles falam que em torno de 30 a 35% da safra já foi comercializada antecipadamente, né? O momento, assim, a gente teve algumas oportunidades de preços melhores, mas essa semana, como a gente usa falar, deu uma derretida, né? Então o produtor tem que estar atento aí. Infelizmente, o cenário global não é tão favorável para a gente esperar alguma melhora de preço, né? E aí, sem a produção, fica mais difícil ainda sobreviver. Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí do Mato Grosso do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu acho que a gente tem que destacar de maneira geral, né? Eu acredito que o produtor do Mato Grosso do Sul ele tem que se preparar para essas estiagens. Infelizmente, todos os anos a gente vê isso acontecendo, né? A gente tem tecnologias que ajudam a minimizar aí esses danos. Então, assim, temos aqui em Maracaju a Fundação MS que está disponibilizando essa tecnologia para o produtor. Então, algumas coisas que hoje para alguns produtores já são tão simples e ajudam tanto, como o milho consorciado com braquiária, a questão de perfil de solo. Então, o produtor ele tem que pensar que na nossa região ele precisa investir em fertilidade, precisa investir em palha, que é a única maneira que ele vai ter de diminuir esses danos, porque a gente sabe que, independente da safra, se é o ninho, se é a laninha, Mato Grosso do Sul, por ser uma região de transição, sempre o produtor tem fortes emoções, né? Sempre tem alguns períodos de veranico. A gente só não sabe quando, mas é sempre bom estar preparado. E isso tem feito a diferença. Quem está um pouco mais preparado tecnologicamente consegue produtividades melhores nesses anos mais difíceis. Acho que fica esse recado aí. A tecnologia está aí, o produtor precisa usar. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados finais da colheita aí no estado. Obrigado, até a próxima. Obrigado a vocês. Estamos sempre à disposição por aqui. Esse é o Fábio Olegário, diretor da FamaSul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho os trabalhos dessa safra de soja 24-25 lá no Mato Grosso do Sul, estado que também tem tido dificuldades com o clima, especialmente nas regiões mais ao sul. Fábio destacando a região sul e a região sul fronteira como as mais problemáticas do estado, onde 70% das lavouras de soja apresentam condições ruins ou regulares, de acordo com o último levantamento do projeto SIG-MS, comandado pela AproSoja estadual. Fábio destaca que nessas regiões as perdas do potencial produtivo já ficam entre 30% e 40%. A colheita está começando por lá e essas estimativas, essas projeções de produtividade, claro, vão sendo atualizadas conforme esses trabalhos forem avançando. Por outro lado, a região mais ao norte do estado, norte e nordeste, tem condições melhores, recebeu mais chuvas e aí as produtividades são mais positivas. De qualquer forma, esses municípios mais ao sul do Mato Grosso do Sul, inclusive muitos deles já procurando decretar estado de emergência diante dessa situação climática, para também auxiliar aqueles produtores que precisam entrar com recursos, entrar com seguros, buscar esse auxílio. Mais um ano complicado para o produtor dessa região sul do Mato Grosso do Sul.
Vamos seguir o nosso giro, vamos para outro estado produtor agora, vamos lá para o Paraná, região oeste do Paraná, para conversar com o Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, já está aqui conosco. Carlos, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é nosso aqui da Cooperativa Cevale estar presente aí junto a Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes aí para o nosso cliente, para os nossos ouvintes. Carlos, enquanto algumas regiões estão começando os seus trabalhos de colheita, a região oeste do Paraná já está bastante avançada com essas atividades, né? Isso, esse ano a gente teve aí uma surpresa, né? Porque o ciclo da cultura acabou antecipando em torno de 15 a 20 dias. Então, os trabalhos aqui de colheita foram realizados de forma antecipada aqui na região oeste. Muito voltado aí pela temperatura inicial aí no mês de outubro e novembro bastante alta, chuvas irregulares. Dentro do mês de dezembro voltou, dentro de uma normalidade até dia 26, mas porém aí no final do ciclo da cultura, faltou 2 chuvas aí para completar o ciclo, então essa cultura chegou de forma antecipada, né? Isso foi uma surpresa para o produtor e também aí para as empresas que imaginava que nós estaríamos no pico de colheita nesse momento, e isso ocorreu 2 semanas atrás. E aí, Carlos, como é que esse cenário de clima que você descreveu aqui, que antecipou o ciclo, como é que isso impactou na produtividade da soja por aí? Então, aqui a gente tem como nós tivemos aí um clima bastante irregular na região de atuação da cooperativa, que compreende o Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, noroeste, né? Nós tivemos aí irregularidades de chuvas. Algumas regiões, alguns produtores recebendo bons volumes de chuvas e outros aquém da necessidade da cultura. Então, nós temos variabilidade de produtividade, produtores colhendo 20 sacos por hectare, mas produtores também colhendo aí 80 sacos por hectare dentro de uma expectativa, né, de média de produtividade, vai ter um decréscimo aí da expectativa inicial, mas por todo o cenário que foi trazido aqui na região oeste e sul do MS, principalmente, dentro da região oeste do Paraná, nós temos ainda um cenário um pouco melhor do que o próprio produtor imaginava em termos de produtividade. Bem abaixo da expectativa inicial, quando ele implementou a cultura lá em setembro, porém, né, ela surpreendeu de forma positiva, um pouco para cima essa estimativa. Nós temos aqui estimado, dentro da região oeste, fechar uma média em torno de 50 sacos por hectare ainda, tá? Com todas essas dificuldades climáticas que a gente atravessou aí durante o ciclo da cultura. Só para a gente ter esse parâmetro, Carlos, qual que era a expectativa de média inicial para vocês nesse ano? Dentro da cooperativa, a gente sempre trabalha com uma expectativa inicial de 60 sacos por hectare. A gente, claro, que dentro do nível tecnológico do produtor, tem produtores que têm uma estimativa de 70, outros de 55, mas dentro de uma média que a gente trabalha aqui inicial, dentro do departamento agronômico, a gente trabalha com 60 sacos de média, né? Então, esse foi a diferença de produtividade que a gente atingiu, né? Porém, tem produtores muito satisfeitos, né, igual eu coloquei, com uma média produtiva bastante expressiva, e, porém, outros produtores com uma média produtiva bastante baixa, e isso acaba impactando aí dentro da rentabilidade desse produtor. E com essa colheita já na reta final, Carlos, como é que está avançando a comercialização da soja por aí? O produtor também tem avançado com as vendas ou ainda está segurando um pouquinho? O produtor ainda está segurando essas questões das vendas, né, imaginando uma alta de preço, muito voltado aí para a expectativa de quebra de safra no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, também na Argentina, então o produtor tem especulado um pouco em relação a isso. O que a gente tem orientado ao produtor, né, para ele fazer os cálculos, ver o custo de produção e dentro de uma necessidade ele está fixando e pagando as contas, porque com essa taxa de juros, né, muitas vezes o produtor que apostar, ele pode ter impacto financeiro na rentabilidade dele final. E, Carlos, olhando para a sequência das atividades, essa antecipação da soja foi benéfico para a janela de plantio da segunda safra de milho, né? Foi benéfico, a gente ainda não tem a regularidade de chuva em toda a região oeste, nós temos regiões onde que teve volumes de chuva de 100, 80, 60, 40, 30, e teve áreas aí com 5, 10 milímetros. Então, algumas áreas ainda o produtor não tem condições de plantio, então tem atrasado. Isso traz uma preocupação para nós, como área técnica, porque nós vamos ter uma janela um pouco mais esparsa em termos de plantio, né? Porque nós temos áreas aí já com
com V2, V3 e áreas ainda nem semeadas, e esse escalonamento de plantio traz uma preocupação principalmente com o complexo de enfesamento. Então, o produtor tem que estar atento com relação ao manejo, principalmente da cigarrinha, né, e de percevejo também, para ele não ter perdas produtivas por essas duas pragas e, consequentemente, aí também pelo complexo de enfesamento na sequência. É um ponto bastante importante, né, Carlos? Porque é uma situação que costumeiramente o produtor já precisa enfrentar, mas nesse caso, com um plantio bastante alongado, esse risco aumenta, o produtor precisa ampliar também a sua atenção já nesse momento para começar a realizar essas ações contra a cigarrinha, contra o enfesamento, né? Exatamente. A questão da cigarrinha, o grande problema dela é que muitas vezes quando ela chega, ela já está contaminada aí, né, com os molicutes, e ela é um transmissor ela é um vetor dessa doença, né, e isso acaba impactando, e após a infecção do milho, a gente não tem muito o que fazer, né, não tem um manejo específico para você evitar os sintomas do enfesamento. Então, qual que é a prática de manejo? Controlar o inseto vetor, que é a cigarrinha. Então, nós precisamos intensificar isso. Dentro da cooperativa, a gente trabalha aí com intervalos de aplicação para um híbrido moderadamente suscetível, com uma aplicação a cada 5 dias, e para um híbrido um pouco mais tolerante, que a gente coloca de moderadamente tolerante à tolerância, né, porque a gente não tem aí um milho que não tem dano nenhum a cada 7 dias. Então, é importante o produtor estar fazendo essas aplicações até aí o V8, é onde que tem os maiores impactos dentro da cultura do milho safrinha. Então, isso ele tem que ficar bastante atento com relação a esses manejos. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que é importante isso, apesar da gente falar de uma média produtiva bastante distinta, né, de 20 sacos a 70 sacos, mas esse foi um ano que a gente observou aquele produtor que vem trabalhando com rotação de cultura, aquele produtor que vem trabalhando aí principalmente com plantas de cobertura igual braquiária e também trabalhando o perfil de solo em anos mais difíceis de clima, ele tem se sobressaído, ele tem colhido mais daquele produtor que não faz aí as questões dos manejos e correções. Então, o que a gente tem recomendado para o produtor? Trabalhar o perfil de solo, trabalhar plantas de cobertura, que é muito importante. Então, o produtor tem agora, nesse intervalo entre a colheita da soja e o plantio de milho, o intervalo para fazer as análises de solo com agricultura de precisão, isso é bastante importante, né? Para que depois, lá entre o intervalo entre a colheita do milho e o plantio de soja, ele faça as correções, né? Isso é bastante importante. E também utilize nesse momento que muitos produtores têm essa opção de usar as plantas de cobertura como a braquiária, consorciada com o milho, ou pós-milho, aí as plantas de cobertura igual aveia, nabo, enfim, que isso tem incrementado, fazendo um perfil de solo, trabalhando a parte química e biológica, isso tem trazido retorno financeiro para ele. Então, a nossa recomendação como departamento nós temos aí cada vez temperaturas mais altas, clima cada vez mais desafiador por parte do produtor, mas o produtor tem ferramentas para reduzir esses impactos de todas essas variações climáticas. Então, fica aqui o nosso recado para o produtor, né? Busque aí o seu consultor, seu agrônomo, enfim, para que ele possa posicionar aí uma agricultura de qualidade, uma agricultura de precisão de qualidade, versus também posicionar aí plantas de cobertura que está oportuno, por exemplo, para fazer um consórcio com braquiária, que tem trazido um resultado bastante significativo aqui para os produtores que têm implementado essa cultura junto ao milho safrinha. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esses resultados finais da colheita da soja e como é que vai ser as atividades para a segunda safra de milho também. Um abraço, até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí. Esse é o Carlos Koenig, da Cevale, conversou com a gente direto lá da região oeste do Paraná para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja. O Carlos Koenig, gerente técnico da Cevale, destacando a colheita já na reta final na região oeste paranaense e aí produtividades menores do que aquelas esperadas inicialmente. O Carlos destacando uma amplitude de produtividades entre 20 e 80 sacas por hectare, de acordo com a irregularidade das chuvas que foi muito alta nesta temporada,
momentos de pouca chuva, outros com muita chuva, chuva mal distribuída dentro da região, por isso essa grande variação de produtividades. Expectativa média lá para a região de atuação da Cevale é 50 sacas por hectare de média, diante de uma expectativa inicial de 60 sacas, um resultado menor do que o esperado inicialmente, mas melhor do que o esperado durante o decorrer dessa safra. Como o Carlos destacou, o ciclo bastante antecipado, com isso a colheita também ganhando mais ritmo. A expectativa agora é para o plantio da segunda safra de milho. O produtor tem uma boa perspectiva de janela, mas espera mais precipitações, mais umidade para poder avançar com esse plantio, avançar com essa semeadura. Vamos seguir acompanhando as informações das safras aqui do Brasil, das mais diferentes culturas ao redor do país. Vamos começar agora o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para o feijão. Ontem, aqui no Notícias Agrícolas, eu conversei com o Marcelo Lides, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. Ele destacou um cenário de preocupação do setor com relação ao aumento da previsão de produção de feijão para essa nova temporada, para esse ano de 2025. Eu separei um trechinho da entrevista do Marcelo. Vamos acompanhar o que o presidente do IBRAF destacou sobre a nova safra de feijão aqui no país. Marcelo, vamos começar então olhando primeiro para o campo, para os trabalhos de colheita que seguem avançando. O produtor tem enfrentado dificuldades na hora da qualidade dos grãos colhidos, né? Isso. A questão aqui no sul, por exemplo, com o feijão preto, o feijão carioca também, mas esse tinha uma menor quantidade, foi escoando, praticamente já se vendeu tudo, né, que foi colhido de feijão carioca aqui no sul. Mas o feijão preto, os produtores estão na expectativa de que a exportação possa vir, a exemplo do que aconteceu no ano passado, servir de suporte a níveis de preço acima do que estão sendo praticados. Base campo aí 170, 180, 190. E nós estamos vendo o seguinte, primeiro que os preços no mercado internacional estão mais baixos que o ano passado. Segundo, que até agora não houve uma manifestação clara dos importadores de intenção de compra de volumes mês de fevereiro e março. Até agora não houve isso, né? E nós temos a sombra de uma grande segunda safra de feijão preto. É uma temeridade se plantar em tudo que está sendo previsto pela Secretaria da Agricultura do Paraná, SEAB, porque haverá uma quantidade muito superior ao que teve o ano passado. Por isso a gente vem alertando desde sempre, né, para os produtores procurarem exportadores de feijão preto, por exemplo, e outros feijões também, e buscarem ter contratos, tá? Porque na exportação é um risco você plantar quando não está enxergando o mercado lá fora. E aí, Marcelo, você destacou nessa perspectiva de aumento de plantio para a segunda safra. O produtor, baseado em que fatores que ele tem apostado mais no feijão, o que pode levar a esse grande aumento da segunda safra? Na verdade, eu acredito que seja o efeito duplo, né, de que nós temos aí a perspectiva de exportação somada às questões aí de alternativas de plantio. Alguns lugares janela de plantio, em outros lugares alternativas, mesmo que o produtor faz as contas e acaba preferindo plantar o feijão. Só que a gente tem que lembrar que depois o produtor acaba naquela situação terrível, né, de comentar que, poxa, quando eu plantei, os preços estavam 200 e agora está 150, né, porque é uma onda que se forma, né, há uma unanimidade, né, um efeito manada, todo mundo sai plantando. É um pouco assustadora a quantidade diária prevista para o Paraná, e se você soma a primeira safra desse ano de feijão preto e aquilo que está previsto, nós chegamos a algo próximo a 700 mil toneladas de feijão preto esse ano previstas para serem produzidas. Ora, nós, quando muito, produzimos 500 mil toneladas. Então, sim, nós importamos da Argentina, ok, nós não vamos importar da Argentina esse ano, mas no ano passado, quando nós tivemos uma grande oportunidade no mercado internacional, nós exportamos
cerca de 91 mil toneladas através de contêineres e mais alguma coisa como 10, 12 mil, então passamos de 100 mil toneladas quando você soma também os navios, aí porão de navio. Então, esse cenário acaba superestimulando os produtores, porque outras alternativas eles entendem que não são boas, e eles olham para o feijão, bom, o feijão ainda é bom. E também o seguinte, o Paraná tem plantado mais feijão na segunda safra. O que houve de diferente esse ano é que houve um plantio também na primeira safra, e agora soma-se esse plantio da segunda safra. Seguindo, acompanhando outras culturas aqui no Notícias da Safra, vamos olhar um pouquinho para o algodão, porque o ritmo de plantio no Mato Grosso tem diminuído nos últimos dias. O levantamento da equipe do CPEA aponta que os cotonicultores estão atentos ao avanço do cultivo da nova safra e, consequentemente, ao clima. As chuvas no Mato Grosso estão reduzindo o ritmo da colheita da soja e o plantio do algodão da segunda safra, o que deve prolongar o período de cultivo desta temporada, de acordo com a análise do CPEA. Inclusive, continuando olhando para essa chuva no Mato Grosso, outra cultura que tem sofrido impacto é o milho, porque essa mesma chuva que atrasa a colheita da soja e o plantio do algodão também dificulta o plantio do milho. E aí, de acordo com o levantamento do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, esse é o plantio mais lento da série histórica levantada pelo IMEA. Até a última sexta-feira, 24, foram apenas 1,15% das áreas plantadas no estado, um atraso de 10 pontos percentuais com relação à média dos últimos 5 anos e de 10,08 pontos percentuais abaixo do mesmo período da safra anterior, a safra 23-24. Abre aspas para os técnicos do IMEA. O menor avanço na semeadura está pautado pelo atraso na colheita da soja devido ao alto volume das chuvas desde o início do ano, o que dificulta os trabalhos nas lavouras. A expectativa é que os trabalhos possam ganhar ritmo nos próximos dias, já que o NOAA prevê a diminuição das precipitações para essa semana, o que pode favorecer a colheita da soja e, consequentemente, a semeadura do milho, dizem os especialistas do IMEA, olhando para esse cenário de lavouras lá no Mato Grosso. Vamos chegando ao fim, então, do programa Realidades da Safra desta quarta-feira, dia 29 de janeiro. Visitamos algumas importantes regiões produtoras de soja do Brasil, apontando as dificuldades de clima em algumas delas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, também o Paraná, colheitas começando, avançando nesses estados e as expectativas de produtividade abaixo das estimativas iniciais nessas 3 regiões que a gente visitou hoje. Mas a nossa programação vai voltar daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, tem previsão do tempo. Erickson Cunha vai assumir a bancada do Notícias Agrícolas, da primeira edição TV Notícias Agrícolas, e vai conversar com o Alexandre Nascimento. Ele é meteorologista da Notus, então já começa a mandar a sua pergunta, manda aí a sua região e o que você quer saber do clima, como é que vão ficar as chuvas aí para vocês nos próximos dias. Será que esse cenário de clima vai melhorar aí na sua região, vai continuar complicado? Manda a sua pergunta que daqui a pouquinho o Erickson Cunha conversa com o Alexandre Nascimento e esclarece todas essas dúvidas sobre a previsão do tempo para os próximos dias aqui no Brasil. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui no Realidades da Safra de hoje, mas a nossa programação está de volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.